pessoal, é com muito prazer que eu, Adriana Garcia, estou aqui no nosso quadro, no nosso programa Política se Discute Sim. E para inaugurar esse quadro, nós estamos aqui recebendo no nosso estúdio o Edu Siqueira e a Narcisa Ardassa, que são duas pessoas que vão falar conosco, sabe, sobre o quê? Sobre a direita no Amapá. O tema dessa conversa vai ser a direita no Amapá, o início, a evolução e quais são as expectativas para o futuro dessa direita. E eu quero dar as boas-vindas para eles. Narcisa, muito obrigada por você ter aceitado o convite. A Narcisa, vocês sabem, né? Ela é patrimônio histórico desse movimento. E ela está aqui como mulher representando a direita, e eu quero que ela dê aí as boas-vindas ao pessoal que está nos assistindo. Então, boa tarde. Eu quero primeiro agradecer a Deus, né? Primeiro lugar aí. E a você, Adri, parabenizar você. Eu me sinto muito honrada com o teu convite. Um estúdio está maravilhoso, está lindo, as canecas, está tudo perfeito, está tudo lindo. E assim, a Adriana é potencial de jornalismo de verdade. E eu me sinto muito honrada também por participar, por ter sido convidada para esse momento tão especial aqui no estúdio da Adriana Garcia. E aí, Edu? Olha, a gente só tem que agradecer a Deus por esse momento, né? A gente sabe que você é uma jornalista que o teu programa é só sobre a verdade, não tem manipulação de fatos, sabe? Então, você quer ouvir a verdade, quer saber da verdade? Procure o portal da Adriana Garcia, que lá você vai saber. E eu também estou muito agradecido por você ter convidado a gente para participar aqui do teu programa. É um programa que, se Deus quiser, ele vai levar a mensagem do povo conservador, de direita, para quatro cantos do Amapá. Amém. Então, nós temos esse projeto de educar politicamente o povo. E a gente começa discutindo, porque muito tempo as pessoas diziam que política não se discutia. E assim o nosso Brasil chegou onde está. Então, vamos resgatar essa discussão e não vamos parar nunca mais de discutir sobre política, porque, afinal de contas, ela interfere em toda a nossa vida, né? E eu vou falar com vocês um pouquinho, que vocês contem a história da direita no Amapá. Eu quero que vocês vamos direto, no túnel do tempo, né? Essa história é o seguinte. Quando a gente conheceu o Bolsonaro, porque antigamente a gente era conservador, de direita, só não era bolsonarista porque o Bolsonaro a gente não conhecia, como a gente conhece hoje. Então, a partir do momento, é um divisor de águas, a vinda do Bolsonaro. Quando a gente viu aquele homem com coragem, sabe, enfrentando realmente o sistema, falando a verdade, assim, então o povo começou a se apaixonar e pelo Brasil, essa paixão que a gente resgatou da infância, aquele patriotismo, desfilar com bandeirinha na mão, com a rosetinha, cantar hino nacional, esse respeito todo. E, mas em 2017, mais ou menos, acho que foi uma das primeiras mobilizações que teve em Macapá, e o Edu já tinha um carro de som grande, o pessoal vai ter uma movimentação, é Bolsonaro. E eu com as minhas filhas, para praça, na orla da cidade. Chegamos lá, eu tinha mandado fazer umas camisas, quando eu vi, eu me apaixonei, camisa amarela com o Bolsonaro. Eu perguntei, gente, onde é que consegue essa camisa? Aí disse, é o Henrique que está doando. Eu disse, quem é o Henrique? Um senhor me apontou, aquele senhor ali. Aí eu falei, Henrique, você que é o Henrique, eu sou na cidadã, patriota, coisa e tal. Ele só não tem mais camisa. A gente começou a conversar, trocando o telefone, sobre a questão das mobilizações. E foi assim que começou. E depois a gente não parou mais, né, Edu? O Edu mandou pintar, tem uma van que mandou pintar com o Bolsonaro, conhecida, já viajou o Brasil inteiro. Fizemos grandes mobilizações, o Abraço, a Fortaleza, era muita gente. Fizemos carreata em Santana, em vários municípios do interior. E assim nasceu essa paixão que não tem como parar. Nós somos imparáveis, né? No sentido daquela música, imparáveis na luta pelo Brasil, não vamos desistir. E mais do que nunca a gente tem que se fortalecer para a gente conseguir realmente derrubar esse sistema que está afundando o nosso país. E o Edu é das manifestações, né? O Edu que está sempre mobilizando, chamando o povo, organizando. E eu quero que você fale o que te levou a começar a fazer esse movimento. O que me levou a esse movimento é que eu acompanho o Bolsonaro desde 2014. Em 2014 teve uma postagem dele lá, onde fizeram um baixo-assinado para tentar caçar o Bolsonaro por uma fala dele que ele tinha feito, que causou um constrangimento para um público, né? E aí eu vi aquela atitude, eu falei, cara, esse cara vai ser nosso presidente. Só comigo. Vai ser nosso presidente. E aquele negócio foi aumentando, o Bolsonaro foi aparecendo nas redes sociais, foi em 2015, 2016, não foi 2017. Surgiu a oportunidade do Bolsonaro vir candidato a presidente da República. E nós abraçamos essa causa, porque a gente entendia que era uma pessoa que nos representava. Né? Inclusive, tem um fato curioso, Adriana e Narcisa. Eu, quando começamos esse movimento de fazer adesivaço, fazer camisa, né? Sim. Então, assim, como a gente não conhecia quase ninguém, a gente abraçou essa causa e fomos fazer, e fizemos acontecer.
E depois foram chegando as pessoas, se juntando, e o movimento começou a crescer. Tá? E quando foi um certo dia, eu me encontrei com um certo deputado no aeroporto. E aí, pensei que ele fosse um deputado, talvez, de centro, né? E eu falei para ele assim, pô, deputado, nós estamos com esse movimento aí da direita bolsonarista aí, dá uma ajuda para nós aí, nós temos que fazer adesivo, camisa, aquele negócio todo. Esse rapaz, esquece isso. Quando a máquina começar a girar, isso não vai sobrar nem um pó. Ele falou para mim, eu falei, então, obrigado. Isso aí, nós continuamos a nossa dança. Né? 2018 veio, todo mundo se aproximou, todo mundo se juntou, e nós fizemos aquele movimento que foi para os municípios. Sim. Nós fetamos os ônibus e saímos fazendo município por município. Nós andamos o estado do Amapá todo, tá? Com esse levante bolsonarista de direita. Por quê? Porque até então, até 2018 para trás, aqui no Amapá era o azul e o amarelo. O deles, o capira, o deles. Então, o povo não tinha noção do que era direita. Sabe? Então, achava que um deles ali podia ser direita. Na realidade, dois era a esquerda. E veio Bolsonaro e mostrou para nós que nós temos sim um potencial de mudar o nosso país. E com isso nós seguimos em frente, conhecemos essa joia aqui, a Cisa, depois vem a Adriana e muitas outras mulheres que participam desse movimento. Né? E eu quero fazer uma observação, Edu, que nesse período também, como assim, o pessoal, como sempre, né, querendo destruir de todas as formas o Bolsonaro, e dizer assim, não, mulher não vota em Bolsonaro, mulher não vota em Bolsonaro. Aí nós começamos nos encontros que nós íamos, nas mobilizações, aí uma mulher já vinha, como é que é o teu nome, trocava telefone, vamos fazer, então vamos montar um grupo de mulheres. Aí já tinha um número bastante significativo de mulheres, aí qual nome nós vamos dar para esse grupo? Aí começou todo mundo, a União das Mulheres, a União também assim, né? Se esse negócio de união, está muito assim de união do sindicato de tal, né? Aí pensamos e decidimos que seria Exército de Mulheres do Amapá com Bolsonaro. E quando o Bolsonaro esteve aqui no município do Pará, eu não pude ir na época, mas as meninas foram levar a nossa... Temos até hoje a nossa faixa, né? A Diana faz parte também. E levamos a nossa faixa e parabenizou lá, parabéns às mulheres do Exército do Amapá com Bolsonaro. E a gente tem essa placa que nós retomamos, é necessário que a gente dispersou muito devido a muitas coisas que aconteceram no Brasil, perseguições, o próprio medo, o terror que tem sido tocado em cima de todo mundo. E esse medo também com a pandemia, que veio o decreto, que a gente não podia sair, bom, enfim. Mas agora a gente se agrupou de novo, já fizemos nosso primeiro encontro, nosso reencontro, na verdade, não foi encontro, viu? Estamos alinhando, porque nós precisamos realmente, como a gente fala popularmente, arregaçar as mangas e lutar pelo nosso país. E só assim que a gente vai conseguir. E as mulheres, sim, votam, as mulheres do Amapá estão com Flávio Bolsonaro, presidente do Brasil. Então, continuando, né, falando. E aí veio, quando todo mundo se juntou, nós fizemos um grupo aqui e começamos a fazer movimentos de adesivaço, de carreatas, sabe? Que teve carreata aqui que nunca na história do Amapá tinha acontecido o que aconteceu. As duas carreatas que aconteceram aqui. Então, esse movimento ganhou forma, ganhou, vamos dizer assim, uma identidade. Só o que está faltando para nós, realmente, é mostrar e marcar território, porque nós temos que ocupar espaço. Né, Daniel? É verdade. E aí vocês falaram sobre esse início, né, onde as mulheres foram muito importantes. Sim. O esteio da direita são as mulheres aqui no Amapá. E nós tivemos uma parada no período da pandemia, mas mesmo na pandemia também saímos, né? Sim. E vocês tiveram essa experiência, né, de sair da pandemia. Eu quero falar desse relato. Inclusive, nós fizemos na época um dossiê para entregar para o ministro, encaminhamos isso aí. Quando o Cabrini veio em Macapá, nós amanhecemos no hotel do Parque do Forte, ele ficou hospedado. Foi uma entrevista muito rápida, mas nós entregamos um dossiê para ele de todos os abusos que estavam acontecendo. Inclusive, pessoas eram presas aqui, em Macapá também aconteceu. E quando o governador baixou um decreto proibindo e o prefeito ratificou esse decreto, então nós já tínhamos uma mobilização planejada no Parque do Forte, na Fortaleza. E foi ali naquele momento, eu lembro, quando eu vi assim, o potencial da Adriana, porque ela trabalhava com carteira assinada e ela não podia participar, só no final de semana que ela podia participar dos nossos movimentos. E se fosse à noite também. E nesse dia, o pessoal não estava tudo pronto para fazer a mobilização. Quando, um dia anterior, aí vieram 2 decretos, do governador Valdeir, na época, e do prefeito Clécio, proibindo de nós irmos às ruas. Aí o pessoal, não, aí começou aquele desespero, né? Eu digo assim, igual barata quando você joga o matador de barata, digamos assim. Todo mundo dispersa, e agora a gente faz o quê? A gente, olha, eu não sei vocês, mas eu vou com a minha bandeira, se eu for presa, eu vou presa, eu não vou cometer crime. Se bem que hoje no Brasil não precisa cometer crime tanto, né? Naquela época não estava tanto assim. Eu digo, eu vou. Aí eu também vou, eu vou resultar.
fez um movimento grande, a gente não tinha carro de som, a gente não tinha microfone, estava tudo proibido. Chegou um patriota com um carro grande, você lembra, Diana, com um carro grande de som, chegou um outro microfone, cada um de nós se manifestou, depois chegou o Edu, com o pessoal dele estava mobilizado também, e a Diana pegou, cada um deu o seu recado, e a Guarda Municipal ficou rodando a gente. Mas, graças a Deus, nós estávamos todas assim, muito... Sempre fomos, nós somos de tranquilidade, nosso movimento, mobilizações, nunca teve nenhum tipo de ocorrência, nem intercorrência. Inclusive, perda de celular aconteceu de participantes, e vai lá, olha, eu contei o celular de alguém, sabe? Então, tem muito essa consciência do que é certo e do que de você não se apossar daquilo que não lhe pertence. Então, nós temos uma história, temos muitas fotos, quando nós temos um grupo de mulheres com Bolsonaro, o exército de mulheres com Bolsonaro, temos as camisas, primeiro a camisa rosa, com a foto do Bolsonaro que a gente colocou glitter, depois já pegamos assim, outras ideias para a gente ir nessa luta, e agora nós retomamos, ficamos esse tempo por 1000 coisas que aconteceram, ficamos assim, até amedrontadas, eu vou dizer que a verdade é essa, a gente fica com medo sim. Principalmente depois do 8 de janeiro. Depois do 8 de janeiro, então, eu não fui presa porque eu ia, mas estava com a minha mãe doente, estava cuidando da minha mãe, e eu não tinha que deixar minha mãe, então, por isso, graças a Deus, foi um livramento, porque eu teria sido presa porque eu ia lá com o medo pessoal, não para fazer baderna, porque ninguém fez baderna. Eu lutar pelo meu país, sim, para não estar como hoje nós estamos com dívidas, a dívida pública subindo 8 bilhões por dia. E o Bolsonaro deixou 54 bilhões em caixa de saldo. Então, quem quiser ver isso aí, a gente tem que levar para a população, sim, é nossa obrigação, deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações futuras, de um país melhor. E é interessante, né, quando você está falando, esse movimento de direita ele é completamente orgânico, não existe ninguém patrocinando com o intuito de alguma coisa, não existe gabinete de ódio. Na verdade, isso é algo muito de cada um, né? E esse momento, o auge disso, desse momento orgânico, foi justamente aqueles 70 dias no quartel, ali na frente do quartel, muita gente. Eu acho que aquelas mobilizações elas mostraram também a força da direita, e infelizmente eles fizeram com que alguns fossem presos e começaram a criar um clima de terror, né? Sim. Mas a gente mostrou que a gente existe. A direita realmente existe, ela está em formação. Às vezes as pessoas dizem está se dividindo, mas eu creio que ela está se definindo. Ela está se fortalecendo, ela está aprendendo, amadurecendo. Então, em relação a isso, de lá para cá, de 2018 para cá, nós fomos às ruas pela reforma da Previdência, fora isso, fora Moraes, fora Gilmar Mendes, fora o... Sempre a gente estava por lá, mas o que a gente precisa hoje? Eu entendo, e você falou sobre ocupar territórios, né? A gente precisa de mandato, porque sem mandato a gente não pode muita coisa na prática, né? O povo tem muito poder e tem todo o poder pela Constituição, porém, na prática, ele precisa ser representado pelas pessoas que estão no Congresso, nas Assembleias Legislativas, nos governos, prefeitura, vereadores, tudo. E aí, aqui no Amapá é que falta. Porque nós somos fortes, nós somos muitos, mas nós ainda não temos os nossos representantes para mudar a história política. E aí, sendo assim, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o comportamento da direita nesses anos que se passaram, né? 2020 foi aquele ano que o Davi queria colocar o irmão dele, e eu entendo que, querendo ou não, a vitória do Furlan, ela foi dada pela direita, porque nós estávamos ali unidos pelo voto do não Alcolumbre, né? A gente não queria de jeito nenhum o irmão do Alcolumbre. Esse foi o voto de protesto. E a gente está falando aqui a verdade, porque a gente não tinha muita expectativa em relação ao doutor Furlan. A gente achava que ele era só alguém que... Mais um, e que ia tirar o Josiel. Então, a gente precisava. Se fosse o cachorro caramelo com o Josiel ou Alcolumbre, a gente ia votar no cachorro. E nessa história toda, graças a Deus, o que aconteceu? O doutor Furlan, ele mostrou que ele ia fazer a diferença. Ele aproveitou essa oportunidade e hoje está aí despontando nas pesquisas para governo. Mas eu creio que a gente precisa entender essa força da direita. 2020 a gente já mostrou essa força, não é verdade? Não, olha só, o que eu penso aqui para nós, o raciocínio que a gente tem que fazer e tem que mostrar a realidade das pessoas. Hoje no Amapá nós somos 53% de pessoas de direita conservadoras. Aí eu pergunto para vocês, 53% da população, nós não temos um vereador, nós não temos um deputado estadual, nós não temos um deputado federal. Né? Aí as pessoas perguntam, mas por que isso?
Por que isso acontece? É porque quando chega no período eleitoral, ao invés da direita se unir, não, cada um procura um caminho. Cada um procura algo pensando na pessoa própria, entendeu? Então, assim, não é um projeto de poder, é um projeto de marcar território. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós somos 53% da população e nós não temos nenhum mandatário, nenhuma pessoa com mandato, isso mesmo é nosso. É nós que faltamos chegar e mostrar para a população, tá, que nós precisamos ter alguém, nós temos que marcar território. E para isso, quando chega no período eleitoral, nós temos que nos unir. Não adianta um ficar puxando para um lado, puxar para outro, que vai acontecer. A gente fala tanto em massa de manobra, é isso? Pois até hoje nós servimos de massa de manobra. Até hoje nós servimos de massa de manobra. Por quê? Porque quando chega no período eleitoral, em vez de a gente focar em cima de um, dois candidatos no máximo, não. Lança-se 10 candidatos, o voto divide, e nós não elegemos ninguém. E nós acabamos beneficiando eles. Então eles entenderam que nós falamos demais de massa de manobra e nós somos usados como massa de manobra. E interessante, no que a Adriana falou de 2020, foi justamente isso. A direita tinha os candidatos, né? Mas que, assim, a maturidade faz a gente fazer tanta coisa que depois lá na frente a gente vê, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer, né? Mas a imaturidade a gente não pode fazer nada. É bom que a gente tem que aprender com isso. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos nosso candidato a prefeito, que também era contra o irmão do senador Alcolumbre, que era o Josiel Alcolumbre. E o que aconteceu? E a gente não queria de jeito nenhum, como a Adriana falou, cachorro caramelo, a gente votava no cachorro caramelo. Então nós ficamos com a direita, que não teve a força, não teve a estrutura logística necessária. Ainda bem que a gente não conseguiu, viu, gente? É verdade. Hoje eu agradeço a Deus pelo livramento, tá? Mas, a partir do momento que ficou o Josiel Alcolumbre, com a máquina na mão, com todo o governador, né, todo mundo, irmão do senador, presidente do Senado, e a gente viu que o senador, infelizmente, Alcolumbre fez durante o governo do Bolsonaro. Então, já perdeu na simpatia política, inclusive. Não, então, o que a gente vai fazer agora? Nosso candidato não passou. Glória a Deus, né? Mas aí ficou Fulano e Josiel. Gente, a gente não vai nem questionar. Vamos para cima, a direita toda se uniu e nós votamos no doutor Fulano. E graças a Deus que ele não decepcionou, muito pelo contrário, surpreendeu. Então, hoje, nós não tínhamos, nunca tínhamos tido um governo, uma prefeitura séria como nós temos com o prefeito Fulano, doutor Fulano. Isso aí está na cidade, na frente da cidade, nas ruas. Agora, tem um detalhe que eu sempre falo. A gente não pode querer milagre. Foi a vida inteira. A idade do Amapá, desde a Constituição, quando virou o Estado, que tem os municípios e tudo mais, que a gente nunca teve um prefeito que fizesse alguma coisa pela população, pela cidade em si, de estrutura de educação, de saúde. Então, agora, com o doutor Fulano, isso mudou. E a partir do momento que essa mudança era necessária, foi necessária. E agora, a direita, como o Edu falou, a gente se perdeu muito porque a gente espalhou muito. Porque essa indecisão, entendeu? A gente é complicado, foi complicado, mas agora a gente se reencontrou. Isso tudo que aconteceu, que está acontecendo no Brasil, está servindo muito de lição para a gente aprender. Você vê jornalista sendo preso, por falar a verdade, pessoas exiladas no Brasil, jornalistas exilados, né? Pessoas incomunicadas. Eu nunca tinha visto na minha vida um preso incomunicável a este grau. Quer dizer, calado 100%, eu nunca tinha visto. Né? Com todo o meu tempo de polícia, eu nunca vi. Então, assim, hoje não, eu acredito. Nós não tínhamos nomes, Edu. Nós tínhamos paraquedista, inclusive falar em paraquedista, fazer um alerta aqui. Vamos prestar atenção, vamos pesquisar, gente. A gente apoia muito porque a gente não pesquisa. Hoje nós temos meio de pesquisa, que é a internet. Todo mundo hoje em dia tem que ser um plano menor que seja, nem que seja só mesmo o crédito que ele coloca de R$10. Pesquise seu candidato, não vote qualquer um. Porque muitos vêm agora se vender como bolsonarista, como de direita, e você vai ver na rede social dele, e não tem nada a ver. Né? Nunca foi. Ele vai querer ter um projeto de poder. Então, nós temos os bons nomes, a direita amadureceu mais, a gente não está 100% maduro, mas estamos amadurecendo e aprendendo. E outra coisa que eu vou destacar, nós teremos concorrência, as vagas são ocupadas, mas são 8 deputados federais aqui no estado, e 24 deputados estaduais, 8 federais, 24 estaduais. Então, nós precisamos, o futuro governador, se Deus quiser, vai ser o doutor Fulano, ele vai precisar ter uma base na Assembleia Legislativa. E o povo precisa de pessoas que fiscalizem, porque não é só pegar o seu salário e ficar passeando para cima e para baixo, a gente nunca vê, em 4 anos volta para pedir voto. Ele vai precisar de base aqui, assim como o nosso presidente, se Deus quiser, Flávio Bolsonaro, ele vai precisar de base também. Então, nós precisamos ficar atentos nesses candidatos que agora vêm se vender. Os que já estão, eu não recomendo nenhum. Aliás, vou fazer a ressalva de um só,
eu não vou fazer agora, também acho que pode, não sei se pode, Pode. que já tem mandato, que é o R. Nelson, que a gente vê que ele está atuando. Agora, com exceção do R. Nelson, eu não conheço nenhum, não aconselho nenhum, porque eu não vi a ação de nenhum. Agora, nós temos bons nomes para candidato, como o próprio Edu Siqueira, que é um patriota daquele raiz, como nós somos bolsonaristas, patriota raiz, e outros nomes, e a gente vai precisar trabalhar isso, não espalhar como a gente fazia antigamente. Vamos ver quem coligou com o nosso governador, os partidos que coligaram, porque senão, eu vou levar o nome, por exemplo, do Edu Siqueira, mas vai com outra pessoa, não, eu não quero por algum motivo. Então, tem uma outra opção de quem está coligando com o nosso prefeito, a mesma coisa que o nosso presidente faz, Bolsonaro. Verdade. Então, gente, eu conversando aqui com vocês, eu percebi o que eu não tinha percebido antes com tanta clareza, de que a força bolsonarista de direita foi um divisor de águas para tudo que está Sim. acontecendo no Amapá. Porque Sim. às vezes a gente acha que a gente só perde, só perde, só perde, mas no fundo, essa de não Josiel que nós fizemos, Sim. assim, foi uma força-tarefa que nós fizemos, ela deu a oportunidade para o doutor Furlan ser o melhor prefeito do Brasil, e hoje ele pode ser o melhor governador, se ele ganhar, se Deus quiser ele vai ganhar, mas mostra o nosso poder. Agora, o que falta? Eu acredito que não é só união, ou não se dividir, ou botar muitos. Por quê? Porque eu observo, como jornalista de política, eu observo. Eles lá, eu digo eles, não é a esquerda necessariamente, mas as pessoas mais experientes na política, porque eu penso que a gente de direita, a gente ficou dormindo em berço esplêndido, a gente não se envolveu. E quando a gente viu o nosso país mergulhado, a gente acordou. Mas a gente não tem experiência nenhuma em política, essa é a grande verdade. Então, as pessoas que vivem da política há muitos anos, elas têm estratégias. Então, um partido, ele bota 3, 4, 5 para eleger um, ele sabe que ele vai eleger só um. Mas ele corre, todo mundo corre para ser eleito. E aí, entre eles, um deles vai ter o maior voto e vai ter um mandato. E nós não temos essa estratégia também. Além de se dividir, desfacelar todo, a gente não tem estratégia. Então, essa maturidade precisa ser implantada na direita. Eu acredito que está começando agora, desse ano. Até alguém já me disse, Adriana, você é uma voz que está ajudando a direita justamente a enxergar melhor as coisas. E às vezes eles querem que eu seja candidata, e eu digo não. Eu acho que o meu estrago vai ser maior fazendo o que eu faço. Porque às vezes a gente está, como jornalista, a gente está circulando em tudo, e a gente começa a observar que essas pessoas que vivem dessa política, que sempre tem mandato, seja de direita ou de esquerda ou de centro, né, que não somos nós, mas essas pessoas têm umas experiências aí que elas podem nos ensinar. A gente não pode jogar tudo fora e dizer, eu não vou aprender nada. Que eu acho que é uma das coisas que aconteceu com o Bolsonaro. Ele entrou, a gente achava, e ele também, que aquilo que estava acontecendo não tinha que sair, mas não houve algo que substituísse. Né? Como vai funcionar daqui para frente? Ninguém sabia como é que ia funcionar. No final das contas, estava cheio de gente traíra lá, Sim. E aí ele não conseguiu. Olha, mesmo com tudo, ele foi o melhor presidente, mas ele não conseguiu. É necessária essa base. Se ele tivesse uma base no Congresso, e uma base, como ele falou, me dê 50% do Congresso. Então, se ele tivesse essa base no Congresso e essa base na Câmara Federal, com certeza não estaríamos vivendo os absurdos, as bizarrices. Esse é um exemplo que tira, vamos lá, vamos aqui próximo de nós. El Salvador, com Bukele. Ele pegou El Salvador como um país mais violento da América Central. Em menos de 4 anos, se tornou o país mais seguro da América Central. Mas por que isso? Porque ele, quando se elegeu, ele não se elegeu com maioria, porque lá a eleição é diferenciada. Primeiro o presidente, depois, 2 anos depois, veio o Congresso e o Senado. Então, quando ele começou a trabalhar, que ele tentou implantar o que ele tinha vontade, ele foi barrado, porque ele não tinha apoio. O que ele fez? Trabalhou durante 2 anos, fortaleceu a base, e quando veio a eleição para o Senado e para deputado lá, ele conseguiu fazer maioria. E aí, depois que ele fez maioria, ninguém segurou o homem. Então, é um exemplo para nós. Olha o que aconteceu com o doutor Furlan em 2024. Nós temos 85% de voto para prefeito. Mas, em compensação, em vereadores da base, foi dado em torno de 40%, porque elegemos apenas 10 candidatos da base. Ou seja, você queria o Furlan como prefeito, mas não deste o suporte para ele trabalhar, que seria o quê? A governabilidade. Botar 16 ou 15 vereadores para sustentar o mandato dele. Então, olha o que aconteceu agora. Por exemplo. Exatamente. E aí, em 2022, por N situações que hoje a gente sabe, essas narrativas de pandemia, de genocida e tudo isso,
também, né, fora tirarem o ladrão da cadeia Sim. para a presidência diretamente, enfim, a gente viveu aquele pesadelo que foi 2022. A gente não imaginava que íamos, nós não imaginávamos que ia perder aquela eleição. Mas o que aconteceu? Aconteceu um grande avanço nos senadores eleitos, Sim. nos deputados eleitos, ou seja, a gente sabe, né, o que aconteceu mais ou menos nas urnas, Sim, sim. porque ele conseguiu eleger todo mundo menos ele. Como é que ele puxou todo mundo e não puxou ele? Como é que as pessoas votaram nos outros, deputados, senadores, por causa dele, mas aí nele não votaram? É impossível, a gente sabe disso, essa matemática ninguém Mistérios da engole. caixa preta, né? E aí depois veio 2024, nós tivemos aqui a nominata do PL, né? E a gente aprendeu muito, eu mesmo aprendi bastante como candidata, o Edu também. E agora, estamos em 2026, o que falta para a direita realmente ter esse mandato e representar essa parte da sociedade que, diga-se de passagem, é a maioria. Você sabendo ou não, querendo ou não, se você conversa com a pessoa, você sabe que ela é conservadora. Ela pode não saber e não gostar de política, mas ela é uma pessoa centrada, ela concorda com a gente em muitas coisas, só que ela não entende, ela não liga isso com a política. Então, essa é a hora da gente começar a pegar as experiências anteriores, que eu acho que uma das nossas dificuldades é a gente pegar pessoas inviáveis, porque elas são de direita, e dizer, essa daqui é de direita, eu confio, ela vai. Só que ela não é viável. Sim. Não é viável. Então, a gente fica muito naquela coisa da imaginação, do ideal, ou o ideal. É o ideal, aquela pessoa, poxa, ela é completa, só que ela não tem uma carreira, ela não tem voto, ela não tem capilaridade, ela não tem popularidade, ela não tem carisma, ela só é de direita. E às vezes essa pessoa de direita, ela quer obrigar toda a direita a votar nela. Não, vocês têm que votar em mim porque eu sou direita. Aí vem aquela história, direita, vota em direita. Assim, sabe aquela coisa? Então, o que acontece? Só que essas pessoas que estão querendo o voto dos bolsonaristas, elas não fazem um esforço para fazer a conquista, um esforço para sentar e fazer uma estratégia. Olha, a gente está aqui agora com o Edu, a gente tem o Gesiel para federal, a gente tem alguns patriotas aí posicionados que têm condições de ganhar. Então, esse grupo que vai ganhar agora, se Deus quiser, ele já é um grupo que vai ser a base para alguns vereadores. Sim, sim. E aí você tem aí, fale sobre essa questão. Olha, eu sempre falo, eu estou em busca de um mandato, não para benefício próprio. Tanto é que a minha família eu não envolvo na política, só eu. Só eu estou na política, não envolvo minha família. Porque muitas das vezes as pessoas pensam, ele quer mandato porque ele quer fazer um projeto familiar. Não. O meu projeto é um projeto de direita. Eu quero mostrar à população que precisa ter o início. Nós precisamos ter a primeira semente plantada. Se nós não plantarmos a primeira semente, nós nunca vamos ter resultado. E quando eu falo que o Edu, eu quero um projeto de direita, por quê? Eu me elegendo deputado estadual. Posso fazer de tudo para fazer um bom mandato. Vou trabalhar em cima daquelas minhas metas que eu sempre tracei e tentando pegar a direita e fazer a direita crescer. Porque eu preciso de um mandato só para me fazer isso. Porque eu fazendo um bom mandato, durante 2 anos, a gente consegue eleger em cada município, um de direita. É o começo de um projeto de direita. 2028, nós vamos fazer de tudo para eleger um vereador em cada município. Vem 2030, manter o mandato e vamos para frente. 2032, ao invés de um, quem sabe 2 em cada município. Então, gente, eles passaram 30 anos planejando o que estão fazendo hoje. E nós temos que fazer o que nós temos que planejar também. Então, projeto de direita, não um projeto do Siqueira, não um projeto de ter um mandato, de ser um deputado. Não é isso. É buscar a representatividade do conservador, do patriota, que está simplesmente, a gente é maioria, mas a gente não tem voz lá. Hoje, por exemplo, eu falei, nós somos 53, ninguém tem nada. Então, nós precisamos marcar território, nós precisamos ter identidade, que isso é o mais importante. A direita não tem identidade hoje. Nós somos de direita, nós somos bons nas redes sociais, nós somos bons no grupo de WhatsApp, mas quando chega para todo mundo pegar a mão de todo mundo, sempre tem aquele que quebra o ciclo. É verdade. Então, isso ninguém quer. Nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo de tudo para juntar todo mundo. Aí, se começar um novo projeto da direita,
mas a direita com mandato. Isso é mais importante. E uma coisa que eu vi o Gaia falando, que eu até discordei e botei lá no comentário, ele dizendo, eu tinha direito a 5 milhões para a minha campanha, mas eu abro mão do fundo. Gente, a pior idiotice da direita é querer se mostrar pura e santa nessa área. Sabe por quê? Porque se ele abrisse mão desses 5 milhões, mas ele tivesse autonomia para pegar esses 5 milhões e dar para as pessoas que estão precisando no Brasil, tudo bem. Mas ele não vai usar e alguém vai usar no lugar dele. E esse alguém não tem o mesmo caráter que ele. Concordo Né? plenamente. Então, essa burrice da direita ela tem que ficar para o passado. Por quê? Porque, às vezes, porque no gabinete tal, o meu gabinete eu gastei bem menos, eu não fui pesada para o Estado, tá, minha amiga? E quantas pessoas de direita tu deixou de ajudar, de dar um emprego? Às vezes a pessoa é técnica naquela área que poderia estar no teu gabinete te ajudando no teu... Aí, o que eu ouço muito o Kim Paim, ele fala isso. O PSOL, meu amigo, ele lota todos, PSOL, PT, enche de gente nos gabinetes. Por quê? Porque essas são as pessoas que vão ser cabo eleitoral deles. Aí a direita não. Não, porque é dinheiro público, é não sei o quê. Gente, a gente tem que mudar isso? Tem. Mas enquanto não mudar, esse é o jogo, essa é a regra. É legal, e às vezes tá a na direita, lei. ela abre mão disso. Então, essas pessoas, Edu, que tu tá querendo juntar e unir, são pessoas que eu acho que precisa também, gente, catalogar quem é professor, quem é enfermeiro, quem é técnico de enfermagem, quem é isso, quem é aquilo. No mandato, essas pessoas vão ter o seu lugar. E isso não é errado. Isso não é errado. O nosso Estado está assim anos e anos e a gente não vai conseguir mudar isso de um dia para a noite. Mas tu imagina, um deputado estadual, hoje no Estado do Amapá, tem deputado que tem 600, 700 cargos dentro do Estado. Tu já imaginou nós da direita lá dentro, marcando território e botando esse povo para trabalhar também? Exatamente. E fiscalizando. Porque não é só colocar para trabalhar de, olha, eu vou te colocar aqui, mas tu vai dar o melhor. Tu tem que ser o melhor de todos daqui. A direita tem uma secretaria e essa secretaria se destacar. Sim. Entendeu? Olha, a melhor secretaria, a mais atuante. Mas o que acontece? As pessoas da direita não entenderam isso, elas acham que isso é ser sistema. É errado. Aí isso é errado. Se está na lei, então se tem legalidade, não é errado. Agora, como o Edu falou, a pessoa vai, por exemplo, aqui no Amapá, você coloca alguém que tem uma, sabe, conhece o profissionalismo, que ele tem condições de administrar uma secretaria. Ele vai trazer o quê? Fruto para quem? Para a população, que ele vai fazer uma boa administração. Porque se a gente perceber, você quer ver como o Brasil é patriota, e muito patriota, se observa na Copa do Mundo. Eu duvido que a pessoa não tenha uma roupa verde e amarela em casa. Só que assim, nós vivemos a vida inteira nesse negócio de só de Copa do Mundo. E a gente tem que vestir o verde e amarelo o tempo todo para lutar pelo nosso país. Então nós somos, sim, a maioria conservadora e bolsonarista, porque o Bolsonaro fez a diferença. Então nós precisamos agora não nos dispersar de novo, não. A gente fez isso. Temos que aprender, é a arte da guerra, né? Nós estamos numa guerra, não só política, como uma guerra espiritual. Então nós voltamos agora a unir, viu, Edu? A Adriana está fazendo parte também do nosso grupo, que ela sempre fez desde o início, não pode ficar fora de jeito nenhum. As mulheres com Flávio Bolsonaro, que é o nosso antigo exército, que continua sendo exército de mulher da Amapá com Bolsonaro, e estamos sim, já tratando de estratégias para nós colocarmos pessoas que realmente tenham compromisso com o nosso Estado. E assim, quando a gente fala sou Bolsonaro, sou bolsonarista, eu sempre digo que é um movimento de despertar. Não é uma pessoa, as pessoas, tá idolatrando. Não, aquela pessoa, ela impulsionou um movimento de despertamento político, da gente se envolver, da gente acreditar que o Brasil vai dar certo, que essa potência que a gente tem não vai para o ralo, como está sendo até hoje. Então, assim, é esse movimento de acreditar. E esse mérito é do Bolsonaro, entende? Agora, muita gente tem a falsa direita, que a gente está vendo aí, enfim, os teatros das tesouras, que a gente está vivendo todos esses anos esse teatro, e que a gente, bolsonarista, realmente é quem está fazendo essa diferença nesse teatro. A gente não está fazendo parte desse teatro. E a gente precisa ter estratégia para que a gente seja ocupante dos cargos, não como a direita permitida, a esquerda permitida, mas como aquela que quer mudar o Brasil. Eu digo sempre, melhorar o Brasil, botando alguém assim, como já aconteceu, Temer chegou, né, melhorou um pouquinho, aí vai melhorando. Não, a gente tem que realmente resolver os problemas estruturais do Brasil. E não ficar melhorando para piorar daqui a pouco. Melhora, piora, melhora, piora. Gente, tem um cafezinho, olha. Essa xícara aqui foi feita para esse momento. Então, olha, Adriana Garcia, conteúdo de valor, com todo carinho para os meus convidados. Então, tem aqui um cafezinho, tem aqui com açúcar, quem gosta. Esse luxo que eu amei, a nossa cara, é a cara dela, né? E agora a nossa cara também. Olha, tá um comentário, gente, se vocês soubessem. Comentário que tá, que todo mundo quer essa caneca, no nosso grupo de mulheres com Flávio.
todo mundo quer a caneca da Adriana. Olha, Mas vamos ver gente, como é que vai ficar lá para frente. A vamos Adriana vai dar ver. um jeitinho. Então, tudo isso aqui foi feito com muito carinho para que a gente pudesse realmente ter esse bate-papo, ter essa conversa, crescer, amadurecer. Às vezes a pessoa diz assim, Narcisa, ah, eu não quero cargo. Tá, tu não quer cargo, mas quem é da esquerda quer. Às vezes tem uma pessoa que até está aposentada, nem precisa mesmo do cargo, mas ela precisa assumir, a direita precisa assumir, imaginando assim, é o projeto, gente, É mudança. aquilo que eu falo, ocupar espaço. Sim. Eu ocupar espaço. Para fazer a diferença, né? Porque se a gente ficar nesse pensamento, não vou porque eu... Não, gente, não é não. Não. É aceitar. Isso aí nós temos que ocupar espaço. Nós temos que estar em todos os ministérios, em todas as secretarias, porque de lá é que sai o que é bom e o que é ruim. Fazer um brinde do Titi, né? Vou mostrar para vocês. Olha Titi, a Adriana Garcia, a nossa jornalista. Então, olha aqui. Epa! Nós estamos nesse bate-papo importante. Eu acho que foi assim, está sendo muito bom. Você que está nos acompanhando ao vivo, deixa o seu comentário, o que você gostou, o que você achou de tudo aquilo que a gente está falando aqui. Você concorda, você discorda, por quê? É importante passar a pensar nisso, porque olha só, a direita, geralmente, claro, tem muita gente que entra na direita e se infiltra, não vale nada. Eu conheço pessoas que não valem o que gato em terra e é bolsonarista. Abre a boca para dizer que é bolsonarista, né? Então, mas, em geral, a direita, ela estuda, ela trabalha, ela empreende. Então, com certeza, se você vai ter teu mandato, você vai encontrar gente de direita dentro do perfil que você vai precisar. Só que essa pessoa, ela tem que estar contigo agora. Sim. É isso que esse pessoal tem que entender. Ela tem que fazer parte do projeto agora. Sim. Não é, o Edu entrou, ele tem obrigação, porque eu sou de direita. Onde era que tu estava? Exatamente. Ela está comigo na guerra, exatamente. E as pessoas não têm que olhar isso como um privilégio. Tipo assim, eu vou estar nadando. Não, é uma oportunidade de servir. E é uma oportunidade de ser de direita e mostrar que faz um trabalho diferenciado, público, um serviço público diferenciado. Porque não é só o mandato. Tem toda a equipe das pessoas, tem uma secretaria, tem isso, tem aquilo, tem um cargo daqui, dali. Tudo isso tem que ser ocupado pela direita. Só que essas pessoas, elas só querem saber praticamente da eleição. Elas não estão pensando em fazer parte da estrutura dos 4 anos e poder entregar para o povo, um resultado melhor do que a esquerda. E dizer, olha, tá vendo como a direita aqui é diferente? A gente está aqui com a Secretaria de Educação e a gente conseguiu reformular isso. Um exemplo. E a hora é agora, né? Quem quiser participar do projeto é agora. A hora da mudança, muda uma barra, resgatar o Brasil. Ei, sacode a poeira aí, sai do teu conforto e entra na luta. E nós não estamos aqui falando sobre venda de voto, né? Sobre compra de voto. A gente está falando aqui sobre projeto de mandato, ter um mandato de direita em que as pessoas que vão ocupar os espaços, não só o dono ali que ganhou a eleição, mas todo aquele grupo que fez aquele deputado, é o grupo que vai caminhar com ele e é o grupo que vai dar o resultado que a gente precisa. Porque muita gente fala mal da direita, nem conhece, a gente nem teve oportunidade nem de fazer nada. Né? Eu tenho falado que o nosso projeto é o projeto de prosperidade do local. Os nossos deputados, o nosso governador da cidade base, e as pessoas que nós estamos apoiando, né, para a candidatura, para o parlamento, tanto para aqui para a Assembleia Legislativa como para a Câmara Federal e também para o Senado, né? Nós queremos que os nossos governantes tenham base para governar, tenham governabilidade. Porque você tem um projeto, muitas vezes, para a sociedade, excelente para a sociedade, aí vai, como é de esquerda, aí ele não volta, ele fecha, tranca a pauta. Então, até quando vai fazer isso? Vamos fazer política de verdade? Vamos parar de brincar de fazer política? Porque todo mundo é muito bem remunerado para isso também, não tem isso, né, Adri? Uhum. E essa questão que você falando agora, com relação de não aceitar, são tantos milhões, eu não sei qual que é o valor que é destinado, né, para a questão dos gastos, né, durante a eleição. Mas se é legal, olha só, por exemplo, se hoje eu fosse uma candidata, o candidato não tem como tirar do bolso dele, é impossível. Então, tem a lei que assegura que tem uma verba para as pessoas que vão concorrer. Ora, se o Edu é candidato, eu sou candidato, ele aceita, é claro que ele vai chegar mais longe, ele vai ter logística, ele vai ter como ter pessoas ao lado dele, porque isso aí, gente, tudo é uma logística, você precisa se deslocar combustível, você precisa chegar nas pessoas. E como é que você faz isso?
Eu acompanhei a campanha da Adri e nós apanhamos muito por falta também de logística. Chegamos na capital todinha, né? A Adri andou pela cidade inteira, mas não conseguimos ir aqui nas comunidades mais próximas, por quê? Porque nós não tínhamos como. Não tínhamos uma logística. E para você mandar fazer seu material de campanha para divulgar, para você conhecer as pessoas, é necessário sim. Então, eu acho que é falta de sabedoria você. Então, fica uma disparidade de armas. Eu estou com uma faquinha de mesa e ele está com uma metralhadora em cima de mim. A verdade é essa. E uma coisa também que é bom a gente conversar com quem está nos ouvindo, eu sei que eu estou aqui para perguntar, mas eu também sou de direita e bolsonarista, eu vou falar. Tem que falar. É que nós estamos diante de uma situação que não existe um partido conservador, essa é a verdade. Proibiram o Bolsonaro de ter o seu próprio partido, nós não temos esse espaço. Então, não adianta você querer um partido perfeito, entendeu? O PL está cheio de esquerda. Tá, mas e aí? Você vai entregar o PL, que está com todo o dinheiro, que quem botou esse dinheiro foi o Bolsonaro? Não, você vai pelo PL. Algumas pessoas, como eu, até nem estou no PL mais, mas tem o Novo, tem todos os problemas no Novo, mas tem gente de direita no Novo, tem gente de direita no PSD, tem gente de direita no Podemos. Então, nós temos que observar quem são as pessoas verdadeiramente de direita, independentemente do partido. O próprio Bolsonaro nos ensinou a não ser fiel a partido. Ele rodou vários partidos. Ou seja, partido é um mal necessário nesse sentido. Entendeu? E eu te digo mais, enquanto a gente estiver aqui, você pode fazer um partido do zero para o Bolsonaro. Pode até ficar perfeito, primeiro, segundo, terceiro, sei lá, 10 anos. Numa hora, ele vai ficar muito parecido com o que já tem. Então, é o sistema e como tudo foi programado para ser. Tem que mudar na base. Quando não mudar na base, praticamente vai levar todos os partidos, tanto os antigos quanto os que vão surgir, para o mesmo lugar. A gente pensa, por exemplo, agora, os partidos estão mais interessados em fazer quem? Federal. Por quê? Porque cada cabecinha daquela é não sei quantos milhões para quem? Para o partido. E eu estava vendo a Cristina Grêmio falar uma coisa e que eu achei interessante. Ela disse, gente, vamos ser sinceros, partido é empresa. E empresa tem dono, né? E o dono é o cacique. Tá certo ou tá errado? Esse é o jogo que a gente tem que jogar agora. Então, eu não tenho que me iludir, entendeu? Esperar o patriotismo, sabe? Ser aquele partido, meu Deus, pro bem do Brasil. Não, eles estão pensando, no lucro da empresa. E desculpa a palavra, é uma sacanagem. Uma empresa que quem sustenta somos nós. Né? São os nossos impostos que sustentam essas empresas e que muitas vezes a gente elege e eles viram as costas para aquilo que a gente queria que eles fizessem, para os nossos próprios anseios. Então, não podemos ser ingênuos. Né? O partido está ali e ele quer fazer os deputados federais que vão dar a ele muita verba, muita grana. E até o Novo, que até um tempo desse, não tá doido, tá louco, tá maluco para entrar aí nessa cláusula, né? Cláusula de barreira, não sei o quê, para poder começar a receber do fundo. Então, a gente tem que ver a vida como ela é, a política como ela é, e em todas as profissões e em todas as áreas humanas tem muitos desafios. Se você for ver, você tem desafios como médico, como professor, como advogado, como político também, como jornalista. Então, todas as áreas vão ter esses desafios. E a gente que acredita num país melhor, nós precisamos ser cidadãos melhores onde a gente está. Se é na política, se é na medicina, no jornalismo, em todo canto. Então, só que a política ela é que puxa muita coisa, né? É ela que controla as decisões da nossa vida aqui, e a gente vai precisar ser um eleitor mais consciente, um eleitor mais engajado, um eleitor mais maduro, entendendo, sabe? A gente está vendo isso, você está vendo isso. Quando você toca no nome de alguém, fulano isso, fulano aquilo, fulano... Gente, vamos virar essa página? Sim. Que a gente tem uma coisa tão grande pela frente, a gente não sabe nem... Nós temos uma causa pela qual lutar. É o nosso país, é o nosso estado. É assim, gente, quando eu vejo vocês falando isso, eu fico de voltar ao passado, né? Passa o filme. Nem Jesus agradou todo mundo. É verdade. Que eu vou falar, que eu tenho falado para as meninas, a gente tem conversado, né, quando eu ia fazer esse tipo de comentário. Ontem à noite, uma reunião com umas amigas nossas, bolsonaristas, claro, né? E eu dizendo, olha, quando alguém vem falar para a gente, por que fulano? Aí você fala 10 qualidades. Aí você fala um defeito que todo mundo tem. Quem não tem? Então, faz como Jesus, atira a primeira pedra. Porque todos nós somos seres imperfeitos, não podemos querer exigir perfeição de ninguém. Começa por aí. E que seja bem diferente, que fique claro, diferente de
erro e de crime. Nada uma coisa a ver com a outra. Errar todos nós erramos. Agora, cometer crime nem todo mundo comete. Uhum. É uma maioria da população. Eu digo, mas se a gente quiser uma perfeição para votar, então só tem uma solução. É a gente ver como é que faz uma eleição no céu, para ver quais dos santos é o mais santo para a gente eleger. Isso chega a absurdo. Uhum. Não é não? Então, nós somos seres humanos, seres que erramos, e as pessoas das quais a gente vai votar também são seres humanos, não têm superpoderes. E não tem a vara de prata, não tem o salvador da pátria, aquele vai salvar a pátria, não. Nós somos um país, há muito tempo, cheio de problemas. Você está acompanhando como aumentou o feminicídio? Mais de 1.500 mulheres mortas, mais de 1.500, e mulheres com a medida protetiva ativa. Mas e aí, onde é que está o Estado? Se uma mulher morrer, o Estado já perdeu. 1.500 mulheres. E você tem um papel na bolsa, vai me livrar da pessoa que quer, daquele algoz, daquela pessoa que já foi pela justiça, que já tem uma medida protetiva? Não vai. E está acontecendo muito. Gente, são causas sensíveis. E isso muda na política. E é tudo a política. Porque se nós tivéssemos hoje pessoas que concordassem, que aceitassem, que votassem, por exemplo, a esquerda nunca vota contra a proteção dos bandidos. Eles querem proteção para os bandidos. Uhum. Infelizmente, para os meliantes. Porque se nós temos pessoas como o Edu, a gente não tem como se colocar no lugar quando você vê um caso desse, não tem como você não se sensibilizar quando você vê essas coisas acontecendo nas famílias. Então, se você tem pessoas comprometidas realmente com a sociedade, o bem-estar, porque não é só uma mulher que morre, é uma família que fica destruída cada vez que acontece isso. Então, quando nós temos... pesquisem, por favor. Não acreditem no que eu estou falando. Pesquisem. Porque nós temos hoje projetos para castração química que não avança. Ah, não. Você acha justo que ele seja castrado? Ele matou uma pessoa, estuprou. Então, quem tem que ser poupado? A castração química, pronto, nós temos que ter. E outras leis de proteção de penas mais duras. Como é que a pessoa, o menor, ele 16 anos, ele pode escolher o presidente do Brasil, pode escolher legisladores. Não sabe nem o que os legisladores fazem. Mas não responde se ele cometeu estupro, se ele cometeu um latrocínio, se ele cometeu um homicídio, não responde. No máximo, 3 meses, que geralmente não fica. Então, vamos refletir. A hora é agora da mudança do Brasil. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Aqui no Amapá, nós temos representantes, sim. Nós temos bons nomes. Por favor, unam-se a nós. Vem com a gente. Temos que ter união agora. E vamos pesquisar. Não, eu não tenho que gostar de ninguém. Não é, eu vou namorar. Não vou namorar com ninguém, não estou paquerando ninguém. É questão de política, é questão de seriedade. E o erro que a gente comete não é pesquisar, votar em promessa de pessoas que muitas vão aparecer agora. E muitas, como a Adriana falou, gente, você ser bolsonarista, você ser patriota, tem gente que não presta em tudo quanto é lugar. Uhum. Tem mau caráter em tudo quanto é lugar. Então, verifique a vida pregressa, que é a vida passada, do seu candidato, a pessoa que vai bater na sua porta, e dos atuais, tá? Os atuais, pelo amor de Deus, chega, né, Mapá? Agora, eu te digo uma coisa, uma das experiências que eu tive sobre isso hoje eu tenho até medo se aparecer alguém bolsonarista dizendo eu não faço acordos. Eu não faço acordos, eu estou fora. Sabe? Porque, primeira coisa, política significa fazer acordo. Então, nem todo acordo é ilegal, nem todo acordo. Então, assim, a pessoa que quer fazer política e ela não quer sentar para fazer acordo, ela não quer fazer política. Entendeu? Então, tu tem que votar no projeto, dar uma pessoa um projeto que não é muito bom, mas para poder aprovar o teu aqui que é bom. Exatamente. Então, tem que saber dialogar e saber respeitar o outro e não ficar encontrando defeito em todo mundo, senão ela não vai conseguir. Aí tem que fazer eleição no céu. Esse purismo, ele tem que acabar. Algumas pessoas podem até achar, Adriana, porque eu trabalhei com a prefeitura, prestei serviço. Olha, sistema. Sim, meu amigo, quem vai pagar minha conta? É tu? Quem é que vai me sustentar? É tu? E quando eu faço um trabalho, será que eu não sou digna do meu salário? Assim como tu é do teu? É prestação. É prestação. Só que as pessoas, elas confundem e elas acabam levando sistema, já se corrompeu. Eu prestei um serviço, se eu sou um piloto de avião e eu levo gente corrupta no avião, o que eu tenho a ver com isso? Eu estou pilotando um avião e levando corrupto. Eu não estou sendo cúmplice daquele corrupto. E eu, como jornalista que gosto da política, eu não posso ser crucificada porque eu estou no meio da política, porque eu estou conversando sobre política. É assim, olha só, é um ponto aí, né, que tá falando isso aí, né? Então, jornalismo sério. Tá. Tu não omite fatos. Não vai defender ladrão, né? Tu fala a verdade. Então, só pelo fato de você estar falando a verdade, levando a notícia do jeito que ela é, não tem por que
as pessoas falarem isso. É onde vai não é a palavra que falou? Puritanismo, né? Eu falei do O puritanismo. puritanismo, né? Puritanismo. Então, gente, vamos parar. E não significa que eu estou abrindo mão dos meus princípios, significa que enquanto estou no mundo, Jesus orou para os discípulos: Senhor, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a gente tem que estar no meio de tudo isso e ver o livramento de Deus, Seja as mãos entendeu? como as pombas, E como as ser, pombas e eu as pombas estava como as serpentes, conversando, né? eu estava conversando com uma pessoa e disse, olho no olho, eu disse: eu quero só que você saiba uma coisa. Eu prefiro ser senhora de uma moeda do que escrava de duas. Esse é um provérbio, eu acho que chinês, não sei. Geralmente dizem que é chinês, africano, é um provérbio africano. Meu marido falou uma vez para mim, eu nunca esqueci. Prefira ser senhora de uma moeda do que escrava de duas. Ou seja, eu não, digamos assim, não me seduz, entendeu? Sim. Se aquilo ali que está me oferecendo vai me fazer escrava de alguém, de alguma situação, eu prefiro ficar com menos e ser livre, entende? Só que vai ter gente que vai preferir diferente. E eu vou fazer o quê? Eu vou, não vou tocar na mão dessa pessoa, não vou Você abraçar tem essa controle das pessoa. coisas que você Essa faz. pessoa, eu tenho uma relação dela profissional, vou entrevistar várias pessoas, eu não sei o que essas pessoas fizeram no verão passado, eu vou entrevistar pessoas, eu vou estar ao lado de pessoas, e isso não significa absolutamente nada, a não ser que elas têm as escolhas delas e eu tenho as minhas. Você não vai verificar a vida pregressa de um entrevistado, né? Exatamente. Todo mundo que você for entrevistar. E não Você posso chega na ser rua e diz, julgada "Poxa, cadê? porque eu entrevistei ligar, alguém. Deixa eu ligar aqui, deixa eu ver aqui a vida pregressa. Não é assim que funciona, Não né? é assim. E outra coisa, do jeito que o Brasil está, a gente tem que olhar daqui para frente. Sim. Porque eu acho que Passar borracha. até algumas pessoas que já fizeram muita coisa, elas já estão sentindo que o negócio está demais, sabe? Já extrapolou. Agora, ou a gente para, ou então o Brasil acaba. E eu quero agradecer vocês e agradecer toda a nossa audiência. Se você gostou dessa live, compartilhe. Todo mundo que você conhece aqui em Macapá, no Amapá, que é de direita, porque eu acho que aquilo que a gente conversou aqui ajuda muito nesse momento que a gente está vivendo de escolhas, né? E eu quero terminar, porque tem que terminar em algum momento, tem que terminar. Eu quero terminar essa conversa deixando aqui para que vocês possam dar as suas considerações finais para os nossos telespectadores, nossos patriotas do Amapá. E nós do Amapá temos uma missão muito grande, porque Deus está colocando em nós, nas nossas mãos, o petróleo. E a gente tem aí muita prosperidade pela frente. E a gente vai precisar agir com muita responsabilidade. Nesse ano não é somente uma eleição, mas é o que vai nortear os próximos 20 e 30 anos do Estado, principalmente com a chegada do petróleo. Então, muita responsabilidade nesse momento. Então, agradecer mais uma vez a Diana, agradecer a você que esteve com a gente, você que curte, deixa um like aí para ter mais uma amplitude de divulgação do canal da Adriana, essa mulher fantástica que, para nós, assim, é um tesouro, né? Porque ter uma jornalista com essa qualificação, aí a gente tem que tirar o chapéu, né? Eu acho que essa calequinha agora, com esse microfone rosa é maravilhoso. Mas, enfim, olha, agora é sério, também falei rindo, mas é sério também. Vem com a gente, tá? Vem com fé, venha fazer parte do nosso grupo de pessoas que querem realmente mudar, que vão trabalhar muito para mudar esse estado do Amapá. E já iniciou com o prefeito Fulan, a gente quer dar continuidade com isso, vamos escolher pessoas sérias. Então, assim, entre em contato com a Adriana, curta o canal dela, compartilhe muito, não custa nada, não quebra dedo, você não precisa pagar nada. Se puder estar com o Pix, também vem. Mas se não puder também, deixe seu like, compartilhe, vem com a gente, vamos fazer uma parte diferente. É isso aí, gente. Obrigado por vocês estarem até agora com a gente aí, participando desta live aqui. É uma live onde a gente pôde esclarecer alguns pontos das nossas deficiências, no caso como política, né? E a Adriana é um divisor de águas da política aqui no Amapá, porque é uma jornalista, onde faz o seu trabalho com seriedade, né? A gente tem muito a agradecer, Adriana, o teu trabalho, tá? Como jornalista, você é uma pessoa impecável, tá? Todo mundo te admira. E é o que eu peço para você, siga a Adriana, compartilhe, deixe seu like, porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ver, mais pessoas vão ficar informadas. É verdade. Muito obrigada, meus amigos. Obrigada. E a gente está aqui como jornalismo também, furando a bolha, através daquela... A gente, toda quarta-feira, às 22 horas, a gente está na Timeline, que é um canal, né, de... Deus, ele vai reservando, né?
uma análise do dia, de tudo que aconteceu no dia lá com o Roveran, que foi quem me convidou. Então, eu quero agradecer também essa oportunidade para a gente expandir para o Brasil um pouquinho o que acontece aqui. E toda quinta ali no canal de Brasília com o Alfredo Bezon, que foi quem me deu a primeira oportunidade de furar essa bolha. E é uma coisa que a gente precisa entender. A gente sabe o que acontece às vezes em São Paulo, Rio, tudo, porque são metrópoles, a gente fica ouvindo, mas o Brasil precisa saber realmente o que acontece aqui. É onde começa o Brasil, é onde tem uma fronteira com a Europa, é onde está mais próximo da América. Tá, enfim, é super estratégico e eu acho muito importante que a gente ecoe o que acontece aqui lá fora, porque querendo ou não, nós temos 2 senadores, os piores senadores são daqui. E presidente do Senado. E presidente do Senado. Então, por quê? A gente precisa saber por que usam o Amapá para fazer esse tipo de situação. E eu quero sempre dizer, eu sou uma crítica do que é negativo, sou, mas eu também sou entusiasta do potencial que o Amapá tem, e eu tenho falado para o Brasil inteiro a respeito desse potencial. E essa foi a nossa primeira conversa aqui no estúdio, Política se discute sim. E eu quero só dar um recadinho. Tá. Lembre-se, o legado está vivo, é o 01. É isso aí. Então, até a próxima, muito obrigada e que Deus nos abençoe.